Vamos começar então andando com Jesus. E nós vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo, né? Tá certo? E qual que é o começo? Mateus capítulo 1. Nós vamos trabalhar, né, como as nossas crianças vão trabalhar, o começo de tudo. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Esse texto que você vai ler comigo, vai me acompanhar, e eu acho que você vai ficar pensando assim, o que tem nesse texto aqui, né? Você gosta de ler genealogia? Né? E aí aquelas do Antigo Testamento que são assim, enormes, e você fica vendo o nome de tanta gente, e aí você fala, olha, tem algumas que não dá nem para tirar nome para os filhos, né? De nomes tão diferentes que nós temos. Mas vamos lá, genealogia de Jesus Cristo conforme Mateus. Nós temos, na verdade, nos evangelhos, duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas, no capítulo 3. Lucas trabalha de uma forma diferente. A genealogia de Mateus, que nós vamos ler aqui, ela vai passar por José, que era descendente de Davi. Lucas, ele trabalha de uma forma diferente, enfatizando muito as mulheres, embora Mateus não também faça isso, mas Lucas trabalha dentro da linhagem de Maria, que também era descendente de Davi. Mas vamos trabalhar hoje a genealogia a partir de Mateus, né? O primeiro evangelho, o primeiro capítulo, diz assim, você está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Até o verso 17, leitura da genealogia de Jesus, para a gente começar a aprender sobre a nossa caminhada com o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela bênção desse momento, a bênção de podermos cantar, a bênção de podermos louvar o teu nome, bendizer o Senhor como nosso Deus, a bênção de orarmos nesse momento como igreja que se reúne nesse momento para te cultuar e apresentarmos as nossas vidas também, Senhor, as nossas ansiedades, preocupações, necessidades, porque estamos diante do Senhor que nos ouve, estamos diante do Senhor que nos acolhe, e nós assim te bendizemos, porque é um momento de encontro com o Senhor. E sabemos que é o momento que o Senhor vem também ao nosso encontro, e através do teu Espírito Santo, ministra na nossa vida, assim, através daquilo que nós cantamos, ó Pai, daquilo que já foi ministrado através do momento de adoração e de louvor. O Senhor certamente já está ministrando nas nossas vidas, trazendo confiança, trazendo a Deus a certeza de que somos teus filhos, estamos sempre guardados no teu amor, e que, ó Deus, todo esse momento em que nós estamos aqui reunidos, o Senhor esteja assim ministrando, abençoando, fortalecendo a vida de cada um dos teus aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora, pela tua palavra, usa, Senhor, esse momento para
trazer-nos, ó Deus, daquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir, e que, acima de tudo, na ação do Teu Espírito Santo, a palavra chegue ao nosso coração e o encontre como esse bom terreno que possa receber dessa palavra, possa, ó Deus, ver essa palavra germinar e fazer-nos produzir frutos para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos nesse momento. E assim oramos, entregando esse tempo nas Tuas mãos, porque sabemos que a palavra não volta vazia. O Senhor tem os Teus propósitos, cumpre sobre as nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos, o Teu propósito com a Tua palavra e para a Tua glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, a gente falou aqui, leu aqui sobre a genealogia de Jesus, né? E nós estamos falando aqui sobre essa caminhada com Jesus. E o Evangelho, que é a revelação, né, da mensagem de salvação de Deus para cada um de nós através de Jesus Cristo, começa justamente apresentando a genealogia de Jesus, a história, né, do nascimento de Jesus, os antepassados de Jesus. E aí a gente para num texto que muitas vezes a gente lê e a gente só fica lendo o quê? Uma série de nomes. Em regra é isso. Eu não sei se você é alguém que vai e para olhar para cada nome, para cada, né, circunstância e começa a tentar entender. São textos até, vamos falar a verdade, são textos até difíceis, né? Porque tantos nomes que estão fora do nosso contexto cultural e a gente às vezes não consegue nem falar alguns deles e às vezes a gente vai passando. Né? Eu mesmo, quando ainda adolescente, lendo a Bíblia, quando chegava naquelas genealogias do Antigo Testamento, eu falava, Senhor, que passe rápido, né? Porque está difícil de ler tanto nome, e eu fico perguntando, mas para que serve tudo isso? Geralmente a gente vai ler um texto como esse e vai achar que é apenas uma sucessão de nomes de família, né? Nomes da família de Jesus, né? Mas o que o Evangelho faz é começar justamente destacando, né, esses nomes, né, e trazendo para nós algumas coisas que precisam ser pensadas, guardadas aqui com certo cuidado. Por exemplo, o texto já começa falando o que para nós? Verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, por que Mateus começa escrevendo e falando genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade judaica que havia se convertido ao cristianismo. E dentro daquele contexto, né, que Mateus estava e da própria comunidade que recebia agora aquele evangelho, ou seja, eles eram uma comunidade que manejava muito bem as Escrituras. E além de manejar muito bem as Escrituras do Antigo Testamento, era uma comunidade que carregava consigo justamente as mesmas preocupações da tradição judaica, ou seja, a vinda do reino dos céus e a chegada do Messias. E o que nós sabemos, e o que nós temos como ponto da nossa fé, é que Jesus vem justamente como o cumprimento dessa promessa que está nas Escrituras. Jesus vem e é o Messias prometido por Deus para não somente redimir a Israel, como redimir toda a humanidade. Então Mateus faz questão de começar dizendo, olha, filho de Davi e filho de Abraão, ou seja, alguém que está na linhagem judaica. Então eu quero falar justamente dessas pessoas e que o Messias é também como um outro Abraão, porque Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação e essa nação ser uma bênção para todas as nações. E Jesus vem ao mundo para trazer a salvação e trazer essa bênção para todas as nações, para todas as pessoas, não só para os judeus, mas para todos os povos. Da mesma forma que nós encontramos, né, Mateus destacando a pessoa de Abraão, para lembrar que Jesus é o outro Abraão. Quando nós estudamos, por exemplo, o Sermão do Monte, nós lembramos o quê? Que Jesus também é um outro Moisés, porque da mesma forma como Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, para ensinar da lei ao povo, Jesus, quando subiu no monte,
para ensinar as bem-aventuranças, ele fez da mesma forma, trouxe a palavra de Deus para alcançar o coração de todos que estavam ali com ele. Então Mateus vai mostrando para nós que desde o início, né, desde Abraão, passando por Davi, Jesus aparece como aquele que nasce para ser o Messias e como filho de Davi para se tornar o rei prometido para Israel. Mas até aí você olha para esse texto e você vai encontrar uma série de outros nomes. E a gente fica pensando, mas por que coloca um texto desse, né, no Evangelho? Qual a importância de colocar um texto para nós, de tal forma que a gente possa tirar alguma lição, né, para a nossa vida? Primeiro, é a gente entender que quando a gente olha para a genealogia, a gente vai encontrar nesse texto que às vezes você só vai dizer uma relação de nomes, mas você vai entender algo que está por trás de cada nome, que é justamente a importância da história. A importância da história, porque por trás de cada nome aqui tem uma história. São pessoas, são vidas, são situações, tem uma história. E quando nós olhamos para a história de cada um deles, se nós fizermos assim, o que nós vamos aprender, o que nós vamos ver? A própria ação de Deus na vida deles. E a questão é muito interessante quando a gente fala sobre a importância da história, porque, de certa forma, nós temos uma visão, né? Ou nós pensamos em Deus de uma forma muito limitada. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vou me explicar. Eu acredito que todos nós temos essa tendência de pensarmos em Deus de forma limitada. Por quê? Porque a gente muitas vezes só percebe ou só tem uma visão de Deus dentro da realidade que a gente está. A gente não consegue pensar em Deus numa outra realidade. A gente nem sempre leva Deus para o passado. Às vezes, nem dentro do nosso presente, a gente consegue ampliar a ação, né, o agir de Deus, a manifestação de Deus. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam do trabalho missionário. Certamente essas pessoas têm uma visão que se amplia quando nós ouvimos falar, por exemplo, a nossa igreja que apoia o trabalho do Lucas, lá na Turquia. Quando o Lucas manda uma mensagem e fala para nós, olha, aqui, por exemplo, como ele algum tempo mandou, na cidade de Éfeso, não tem mais do que 50 cristãos. E a gente para e começa a olhar. Uma igreja que foi tão forte, e hoje numa cidade dominada pelo islamismo e poucos cristãos ali. Alguns dias atrás ele mandou uma mensagem falando de uma outra igreja que eles estavam abrindo. Outro dia ele mandou falando de uma igreja que sofreu um ataque terrorista. E às vezes a gente não para pensar muito sobre isso, sobre como Deus está agindo em tantos lugares, dentro de tantas realidades diferentes da nossa, expressões de fé que acontecem dentro de culturas tão diferentes da nossa, né? Algum tempo atrás, eu estava vendo um testemunho muito interessante, né? E aqui muitas vezes, eu vou abrir até um parêntese aqui, há algumas igrejas, alguns cristãos dentro da nossa realidade ocidental, gostam de discutir algumas coisas e a questão que eu vou levantar é a questão do batismo. Forma de batismo, né? E aí às vezes fica aquela situação, por imersão, por aspersão, por efusão, né? Tem que ser muita água, pouca água, no rio corrente, na água parada. Já viu que é uma coisa complicada, né? E aí aparece um grupo de cristãos na África. E não tem água. E não tem água. E como é que batiza? Tá entendendo? Às vezes a gente está brigando com umas coisas aqui e a gente não consegue ver que lá do outro lado tem uma situação totalmente diferente. Só para encurtar, a igreja esperava que viesse a chuva para batizar os seus membros. Mas tinha um rio, não, eles batizavam numa poça de água. E ali, vamos falar a verdade, era uma lama. Ele entrava e saía lameado.
E a coisa mais bonita é que eles saíam para dizer o seguinte, né? Esse é o testemunho de que eu saí da lama, lavado pelo sangue de Jesus. E isso é o mais importante. E aí a gente olha para a nossa realidade e a gente percebe o seguinte, algumas pessoas que elas querem dizer que, não, só a minha igreja, né, é que é certa. Só a minha denominação é que as pessoas são salvas. Já viu isso? Ou nunca viu isso? Não tem aqui, só tem lá no Uzbequistão que tem isso aqui, né? No Brasil não tem, né? As pessoas brigando às vezes com as coisas, achando, né, que Deus só age ali na igreja dele, na cidade dele, no país dele, quando na verdade esse texto vem mostrar para nós o quê? Né? Um Deus que age de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina. E de forma prática, né, quando a gente olha para esse texto, ele vem mostrar um Deus que age dentro de um tempo que nós não conhecemos e está ali presente, né, para lembrar justamente para mim, para lembrar para você, quando você olha para esse texto, né, de que quando a sua vida estiver complicada, porque aqui tem muita gente complicada, quando a tua vida estiver com muitas dificuldades, com muitas lutas, como a história de muitos aqui também tiveram tantas situações, naquele momento que você olhar para a sua própria história e não ver solução para os seus problemas, né? Achar que não tem jeito para a tua vida, não tem perdão para aquilo que você fez, né? Você para um pouquinho e olha para esse texto e diz assim, não, não é assim, porque aqui fala de um Deus que agiu dentro da história, que tem agido dentro da história, e toda a ação que Deus faz dentro da história é uma ação, é um trabalho de restauração, né, no coração de muita gente. Assim como ele fez no passado, ele faz no presente, e ele pode estar fazendo também na minha vida. Então a valorização da história, a importância da história, é justamente para a gente entender que o nosso Deus é um Deus que está agindo, continua agindo, e tem cada um de nós como alvo do seu amor, do seu cuidado, da sua ação restauradora. E isso acontece em muitas gerações, como a gente vai olhando aqui, né? Tantas coisas, tantas pessoas, tantas circunstâncias, o tempo se passando, Deus agindo na história por muito tempo e na vida de outras pessoas. Sabe por que isso é importante pensar? Porque quando você achar que o seu problema não tem solução, né? Quando você achar que o teu problema é grande demais, você vai olhar e vai perceber o seguinte, que o Deus em quem você crê, o Deus a quem você serve, o Deus em quem você tem colocado a sua confiança, não é aprendiz no trabalho de cuidar da sua criação. Não é alguém que apareceu há pouco tempo e agora está fazendo um estágio para resolver os problemas humanos. Não. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa é a palavra de Moisés no Salmo 90. Então você lembrar que o seu Deus, o Deus em quem você crê, não é um Deus que está cuidando da sua vida fazendo experimentos. Eu vou fazer isso para ver se dá certo na vida do Vinícius. Aí se der certo eu faço assim com o Marco Aurélio também. Não, ele já sabe do que você precisa, ele sabe do que você tem passado. E ele agiu, né, com poder, ele agiu de forma perfeita na vida de cada um desses que estão aqui. É um Deus que tem experiência, é o Deus da história, é o Deus de todos os tempos, né? Agora, é interessante que a gente tem que olhar, abrir o nosso olhar para pensar na genealogia a partir desse aspecto da fé, né? E também entendendo que esses nomes que estão aqui, né, são nomes de pessoas que fizeram parte, né, da genealogia de Jesus, mas que não necessariamente as genealogias estavam numa ordem, vamos dizer assim, lógica, né, das gerações. O que eu quero dizer é o seguinte, né, justamente a genealogia era uma lista daquelas pessoas selecionadas dentro da família. Quando a gente vê aqui, olha, fulano gerou, né, não quer dizer necessariamente que ali tem um pai que gerou um filho. Às vezes pode ter um avô e tem o próximo ser um neto, ou um bisavô e um
bisneto. Então não é uma coisa assim dentro de uma lógica rigorosa, né? Mas é simplesmente para mostrar que dentro dessa lista estão os nomes daqueles que merecem destaque. Como um álbum de família, né? Como nós temos um álbum de família. E outra coisa interessante que chama a atenção nossa, eu vou falando algumas coisinhas aqui para a gente pensar em genealogia. Lá, quando ele termina, lá no verso 17, o que ele fala? Ele fala o seguinte: assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, também 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, mais 14. Interessante, né? Já parou para pensar nisso? Possivelmente o que Mateus está fazendo é o seguinte, trazendo essa fórmula muito interessante, porque ele está conversando com uma comunidade judaica, gente que aprendeu, né, do Antigo Testamento. E gente que aprendeu do Antigo Testamento sabe de uma coisa: o número 7 na Bíblia é o número que justamente traz a ideia da perfeição, da coisa completa. Tá? E aí o que ele faz? Então, 7 vezes 2, 14. Olha, 7 vezes 2, 14, 14. Né? Então, de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio da Babilônia, com o rei Josias, 14. Do rei Jeconias até Jesus, mais 14. Você que é bom de matemática, já faz a conta aí, 14 vezes 3. Opa, tem gente rápida aí, hein? Né? 42. Certo? Certo. Você contou? Você contou? Se você contar, não dá 42, dá 41. E aí, como é que fica essa matemática de Mateus? Só por curiosidade, alguém já contou? Não, ninguém, nem eu. Mas depois eu descobri, e demorou 60 anos para eu descobrir que não dava 42, dava 41. Né? Mas por que dá 41, pastor? A Bíblia está errada? Não, na verdade é o seguinte, nós estamos diante do Evangelho, e Davi, né? Ou melhor, Mateus vai justamente fazer essa divisão, mas quando ele faz o primeiro grupo, ele para com Davi, 14. Quando ele começa o segundo grupo, ele começa com Davi. Então Davi começa 2 vezes. Aí por isso que vai dar 41. E aí por que ele faz justamente isso? Né? Porque a ênfase que ele quer colocar aqui na sua genealogia é justamente em relação a Davi e de que Jesus veio como Messias, né? O rei de Israel. Ele é o rei. Né? Jesus, pela palavra, é esperado como profeta, como sacerdote e como rei. Mas o Mateus, ele quer fazer justamente essa ênfase, nesse destaque, né, de que Jesus é o Messias, o descendente de Davi, né, que o povo esperava para trazer a bênção de Deus. Aí nós então temos essa genealogia, esse álbum de família, para mostrar para nós como que Deus construiu essa história da salvação, até a chegada de Jesus. Mas aí tem uma coisa, a gente que saiu do Natal aqui há poucos dias, e a gente lembrou a história de Jesus, lembrou a história do nascimento de Jesus, e a gente vai lembrando, mas muitas vezes a gente tem que olhar, como nós fazemos um pouco no Natal, começar a entender, né, por onde que Deus trilhou esse caminho de redenção até chegar em Jesus. Porque às vezes a gente fala, Jesus veio, nasceu para ser o nosso Salvador, né, e trazer a mensagem da salvação, e às vezes a gente não esquece ou não vai, né, para os detalhes dessa história, e como que ela é uma história que muitas vezes nos surpreende, porque Deus é surpreendente. Porque Deus é surpreendente. E Deus é surpreendente porque muitas vezes nós queremos, na verdade, fazer com que Deus haja dentro da nossa lógica. Nós estabelecemos uma lógica na vida e a gente acredita que Deus tem que andar por essa lógica.
E às vezes a nossa grande dificuldade é andarmos pela lógica de Deus, que muitas vezes não tem lógica alguma. Porque Ele é surpreendente, Ele é Senhor, né? E Deus nunca trabalha de acordo com a nossa racionalidade ou com a nossa lógica. Deus sempre trabalha de acordo com a sua sabedoria e a sua soberania. E dessa forma Ele vai agindo, né, para cumprir os seus propósitos da forma como Ele sabe que é justamente melhor. E aí a gente vai encontrar uma genealogia que é diferente de todas as outras que eram conhecidas. E por quê? Né? Porque as outras genealogias, elas anteriormente só constavam nomes de homens. Nomes de homens. Aí eu chamo a sua atenção, você se lembra, né, no texto de Mateus, no capítulo 14, quando ele fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Quando fala de todo aquele milagre do menino que estava ali com os pães e os peixes, Jesus multiplica e sustenta toda aquela multidão. E no final desse capítulo 14 de Mateus, Mateus fala o seguinte: olha, ali naquele momento, né, foram alimentados 5.000 homens. Você sabe disso, né? Mas ele continua dizendo o quê? Sem contar as mulheres e as crianças. Porque mulher não era contada. Naquele contexto, mulher não era contada. Né? O contexto, né, daquele tempo, né, as mulheres eram muitas vezes até desprezadas. Muitos judeus, nas suas reuniões e nas suas orações, diziam o seguinte: Deus, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque não sou escravo, não nasci pagão e não nasci mulher. Você já imaginou uma religião dessa forma? Né? Mas essa era a realidade. Né? Eles tinham toda aquela diferenciação. Mulher era como um ser de segunda categoria. E aí vai Mateus e começa a colocar na genealogia de Jesus uns nomes de mulheres. Né? E aí ele vai colocar o nome de algumas mulheres para destacar, né, que elas fizeram parte também da linhagem de Jesus. E ele quebra todo aquele paradigma que era tão preconceituoso, né, em relação às pessoas, e Mateus justamente faz isso. Mais ainda, Mateus vai fazer uma outra coisa, né? Ele vai colocar nomes de mulheres e de homens que dentro da história não tinham se destacado tão positivamente. E pessoas que na verdade estavam ali, mas que tiveram alguns deslizes dentro da história, né? Sabe aquele álbum de família, né? Sabe aquele parente seu que aprontou, foi preso, né? Envergonhou a família inteira, né? Aí quando alguém fala assim, você é parente de fulano? Não sei, será que é só o mesmo sobrenome? Né? Por quê? Porque a gente, quando quer lembrar de um parente, a gente quer lembrar de alguém que tem destaque. Né? E aí vem Mateus e começa a colocar um pessoal, né? Justamente ele vai ser surpreendente por colocar algumas pessoas aqui no álbum da família de Jesus que tiveram seus deslizes dentro da história. Né? E a religiosidade que era desenvolvida no tempo de Jesus era extremamente legalista e preconceituosa. E agora eles vão ter que ler justamente como que Deus é surpreendente, porque vai usar justamente essas pessoas para fazerem parte do projeto da história da redenção. Essas pessoas que perante os olhos humanos eram desprezadas, não tinham valor, rejeitadas muitas vezes, mas para Deus foram instrumentos preciosos para que Ele pudesse cumprir o seu propósito dentro da história. E isso, aplicando para nós, é muito importante, porque o tempo é tão distante do nosso, mas a mentalidade ainda continua presente, muitas vezes
dentro da nossa cultura, dentro das pessoas com quem nós convivemos. E qual é justamente essa mentalidade, né, que nós carregamos? É que as coisas, elas só vão acontecer dentro da nossa vida a partir de uma perfeição, né, que exista em mim. Então, Deus só vai me abençoar a partir da minha, né, de uma conduta extremamente perfeita da minha vida, né? Você já viu aquela pessoa ou já teve uma experiência, talvez você teve uma infeliz experiência de chegar de repente para alguém para contar um problema seu, uma dificuldade que você está passando, e alguém olha para você e fala assim: será que não tem algum pecado escondido na tua vida? Pare um pouquinho, mas olhe com mais profundidade, porque talvez exista um pecado oculto dentro da tua vida. E aí ele está dizendo: olha, Deus está pondo a mão, está retendo as bênçãos na tua vida. E você fala assim: espera aí, o que é que eu fiz de errado? E aí você entra numa crise maior, quando às vezes, igual no Salmo 73, que o Asaf falou que ele também entrou numa crise, quando você vê uma pessoa que não quer saber de Deus, não tem a vida voltada para Deus, tá? Não quer saber de nada, e ele é abençoado. E aí o que você faz? Você fica, mas peraí. Aí falam para mim que eu tenho que andar certinho para que eu seja abençoado. Aí eu olho para aquele meu amigo lá que só vive uma vida bagunçada, não quer saber de Deus, nada. Trocou de carro, comprou casa, na família está na maior alegria. Deus me ajuda a entender isso. E na verdade é porque nós mesmos, né, condicionamos a nossa vida a interpretar dessa forma a realidade. Quando, na verdade, o que nós temos que entender é que todos nós estamos na mesma condição. Paulo é muito claro quando diz: porque todos pecaram. Todos nós estamos na mesma condição. Agora, o que acontece é que todos nós também só existimos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, é por causa tão somente da graça, da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. E essa visão religiosa, legalista, moralista, faz com que muitas vezes dons, talentos não sejam desenvolvidos dentro do reino. Ou seja, alguém vem e fala assim: mas eu não posso participar lá da igreja, porque eu tenho algumas coisas para resolver. Né, a minha vida não está perfeitinha, então eu não posso ali, né, participar daquele ministério da igreja. E sabe quando que você vai participar se você continuar pensando desse jeito? Nunca. Porque nós nunca seremos perfeitos nesta terra. Nós nunca seremos. Aí você pode pensar assim: mas pastor, então pode viver de qualquer jeito? De forma alguma. Nós nunca pregamos, como diz o teólogo, como ensina o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, nós nunca pregamos a graça barata, né? Deus é bom, Deus, né, tem um amor por todos nós, e nós podemos viver de qualquer jeito. De forma alguma, né? Nós nunca vamos pregar uma conformação, né, com uma vida mundana e irresponsável. De forma alguma, uma vida sem santificação. Mas o que a gente aprende aqui nesse texto é que Deus não age na história a partir de uma suposta perfeição que eu acredite ter. Não é porque você acha que é bonzinho, que você faz tudo certo na vida, porque eu sei que, como eu, você não faz tudo certo na vida. E não é por essa suposição de perfeição que nós acreditamos que Deus vai fazer algo dentro da história. E é por isso que eu chamo você para voltar lá para o Antigo Testamento, e no momento em que o profeta Isaías, ele adentra o templo, e ele tem uma visão do trono de Deus, e ele tem aquela visão de Deus no trono, e os anjos ali cantando,
e ele tem somente uma consciência de que ele vai morrer. Senhor, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu estou diante do Senhor. Essa foi a consciência dele, de ser pecador. E o que acontece nessa história? Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, envia um anjo que toca os seus lábios com uma tenaz, diz: os teus pecados estão perdoados. Você está limpo pela minha graça. O que Isaías faz? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor me tocou e eu estou aqui disposto a ser teu parceiro nessa história. E é isso que Deus quer que a gente entenda, que a despeito daquilo que somos, nós fomos chamados para sermos parceiros de Deus dentro da história. Agora eu vou passar rapidinho, para a gente entender bem, e você vê essa história aqui, né, dos antepassados, dos ancestrais de Jesus, e eu vou quebrar um pouquinho a tua visão de algumas pessoas aqui, viu? Espero que você não saia escandalizado, você não perca a fé, né? Mas eu vou falar de umas pessoas aqui que você já ouviu falar, né, sempre, e eu começo com Abraão. Quem foi Abraão? Pai da fé, né? Mas ele já começou como pai da fé? O Abraão era um tremendo de um idólatra. Pastor, não fala isso. Bate na boca, pastor, o senhor está falando do Abraão, né? Mas vai lá, Josué 24:2, vai falar que o Abraão, sabe, era um idólatra que cultuava outros deuses, e o pai dele, o Terá, mais ainda, era um fabricante de ídolos. Olha quem era ele, né? Quem era o Abraão? E Deus o chamou, falou: vem aqui. Não é porque você é bonzinho, você é legal, você é o cara perfeito. Não, eu sei quem é você, Abraão. Vem e eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Você vai ser um referencial para o povo que eu estou formando. Você vai ser justamente isso. Ele sai, cumpre o propósito de Deus. Quando ele vai para o Egito, né, Faraó olha para Sarai, ainda era Sarai, ele era Abrão ainda, não era o Abraão. A Sarai, bonita, diz que ela era muito bonita, e o faraó se encanta com a Sarai e quer tomar a Sarai como uma mulher para ele, né? E o Abraão percebe aquela situação, chega para Sarai e fala o quê? Se vierem perguntar de mim, fala que eu sou teu irmão. Porque se falar que eu sou teu marido, você vai ficar viúva, tá? Porque eles vão me matar, né? E aí vem o Abraão com medo, o Abraão que mente, né? E interessante que a história vai se repetir com o Isaac, diante do Abimeleque, da mesma forma. E aí a gente vai encontrar quem? Um homem que nós chamamos de pai da fé, tendo como marca na sua história ser um idólatra e um mentiroso. Jacó, então, a gente sabe bem a história dele. Mas é o homem na qual se estabelece o próprio povo de Deus, o povo de Israel. Mas foi o que? Um enganador. Tomou a primogenitura lá do seu irmão. E aí a gente vê esse homem aí dentro da genealogia de Jesus. E quando a gente fala da história de Jacó, os 12 filhos de Israel, quem que você lembra que é o mais bonzinho? Quem é? José. Está aqui o nome de José? Vamos passar um errorex aqui, né? Vamos colocar. Tá errado, vamos pôr o nome de José. Não, ele pôs o nome de Judá. E o Judá não era filho da Raquel, que era a mulher que Jacó amava. Ele era filho da Lia, da irmã de Raquel. Vocês sabem a história. Era um dos filhos da Lia, o Judá. Foi ele que entrou na história. E o Judá entra nessa história e dele nasce o Pérez.
Mas se você for lá para Gênesis 38, você vai ver uma história confusa, porque o Pérez vai ser filho de um relacionamento do Judá com a nora. Olha, gente, que confusão. Às vezes está alguém assistindo lá, a gente fala, gente do céu, isso já está na Bíblia, tá? E a Bíblia não tem vergonha de falar das fraquezas humanas. E tudo isso acontece por uma questão lá do falecimento dos filhos do Judá, né? E eles tinham que deixar herdeiros. Depois você lê lá em Gênesis 38. E o Paulinho desceu, né? Mas se fosse o Paulinho aqui, ele ia falar para os irmãos, gente, uma situação sinistra. Né? Não é assim que ele fala? Né? Muito sinistro, sabe? Então a história do Judá é sinistra. Mas é ele que está aqui. Dele nasce o Pérez. Depois vem o Boaz. O Boaz casa com uma moabita, que era um povo inimigo, amaldiçoado, porque eles não deram, sabe, o apoio, a atenção, quando Israel estava passando, o povo estava passando pelo Egito. Aí vem Davi. Deixa eu correr, que tem bastante gente nessa história aí, né? E aí vem o Davi. Davi, o homem que compunha os salmos, o homem segundo o coração de Deus, olha que coisa linda e maravilhosa, né? Mas aí você abre aqui e fala, né? O Davi, né? Que gerou Salomão de uma fulana lá, sabe, que tinha sido mulher do Urias. Eu estou brincando aqui, mas se você olhar para o texto, não fala o nome dela. Aquela lá, aquela que foi a mulher do Urias, para mostrar que dentro da história do homem segundo o coração de Deus tem uma mancha muito forte, de um adultério que, né, marcou toda essa história. Mas dentro desse mesmo quadro, Deus, através de Batseba, gera Salomão, que vai continuar também, vai fazer parte dessa história, né? Pode parar agora? Pode parar dessa turma? Né? Porque a gente podia falar do Salomão, né? Que fez as suas alianças e os seus casamentos, que enfraqueceu por demais o reino. A gente podia falar do Manassés, que queimou os filhos num culto pagão. Tudo gente boa, né? Ou vocês já estão escandalizados com todo esse pessoal, fala, pastor, tira o meu nome do hall da igreja, né? Não quero mais ser da igreja, tal. Não, mas não vai embora não, meu irmão. Já aqui é só o começo. Vamos falar das mulheres agora. E aí você pensa que nessa relação são aquelas mulheres que iam lá nas sinagogas, né, para aprender a palavra, aquelas mulheres que seguiam dentro da vida do povo. Não. E aí ele vai falar da Tamar, que foi justamente a nora de Judá que gerou o Pérez, né? Vai falar da Raabe, uma prostituta em Jericó, mas que deu, né, acolhida para os espias. Ele vai falar da Ruth, que não era judia, ao contrário, era moabita, fazendo parte de um povo amaldiçoado. Ele vai falar indiretamente da Batseba, e não vai citar o nome dela, né? E tudo isso, né, sem falar quando chega em Maria e em José. Em José, bom moço, mas que morava, talvez muita gente pensando que morasse lá em Jerusalém, ou que Nazaré fosse uma grande metrópole, uma grande cidade, né, bem desenvolvida. Pelo contrário, Nazaré era uma periferia, sabe? Era um lugar pobre em Israel. Não era um lugar que a gente pode pensar, né? Ali era um centro de cultura, era um centro financeiro, nada disso, ali era periferia. Maria, uma adolescente simples, que diante daquela proposta do anjo, né, simplesmente diz, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas Maria, talvez ali pensando, como é que eu vou contar toda essa história quando eu estiver grávida? Mas o que é importante a gente destacar aqui é que Mateus, na medida em que ele vai falando, ele vai mostrando, ele traz uma coisa muito importante, que as pessoas que fizeram parte da história da redenção não são o tipo de pessoas que a religiosidade da época esperava.
E talvez isso aconteça muito conosco. A gente sempre espera, né, que as pessoas estejam numa plena perfeição, quando na verdade nós não temos isso. Mas Mateus, trazendo toda a genealogia, nos ensina que a vida da fé, a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, a nossa fé em Deus, sabe? A vida cristã não é uma vida de pessoas que têm aparentemente uma vida social maravilhosa, não tem problemas, né? Tem uma igreja aqui no nosso país que tem alguns programas na televisão, e quando sempre parece o testemunho das pessoas que frequentam a igreja, a pessoa sai dizendo assim: então, a minha vida era tão difícil, depois que eu vim para a igreja, agora eu tenho carro importado. Eu falei, mas por que tem que ser importado? Não pode ser nacional, né? Não? Mas agora eu tenho carro. E aquela visão, então, quer dizer, vida cristã é vida de você tem tudo que você quiser, tudo que você desejar, sabe? Então, que a vida é justamente isso. E na sociedade você vai ser sempre uma pessoa de destaque, né? Você não vai ter problemas na sua vida. Mas o Mateus está dizendo que o seguinte: não é isso. Não é isso. Jesus veio para atingir e para mudar a vida de gente imoral, gente rejeitada. Esse é o propósito do Evangelho. Por isso ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E quando a gente não entende isso, quando a gente não entende, né, o Evangelho, a partir dessa palavra, da graça de Deus, quando a gente não entende nem a nossa condição de pecadores, né, é porque a gente tem aquela visão religiosa de achar que Deus só se aproxima de quem vive de forma correta aos nossos olhos. Olha, Deus só gosta daquele porque eles vivem corretamente, né? Tanto é que muitas vezes a gente tem tanto essa visão distorcida que às vezes a gente olha para uma pessoa, né? E eu fico olhando assim, esse rapaz simpático, né? Fala assim: olha, não bebe, não fuma, não tem vício, né? Não fala palavrão, gente boa, só falta ser crente. Não é isso? Só falta ser crente. Aí, é a nossa concepção, muitas vezes, das pessoas. Então a gente olha para as pessoas e a gente acha que é dessa forma. E aí a gente vai olhando, né, para a palavra e vai entendendo melhor a palavra. Que a caminhada com Jesus, ela vai ter que quebrar sempre os nossos pré-conceitos. Aqueles conceitos antecipados que a gente vai carregando, né? E muitos desses conceitos pré-estabelecidos na nossa vida que nós vivemos por causa de uma religiosidade sem conhecer a própria palavra. A gente não foi na palavra, a gente foi recebendo heranças, né, culturais, heranças religiosas, né? E Deus, Ele veio ao mundo para trazer a redenção por Jesus Cristo. E eu vou terminando aqui, para a gente entender que quando a gente olha para um texto como esse, a gente começa a perceber que quando Deus muda a história, como Ele fez aqui, através da vinda de Jesus, Ele muda toda a história, agindo na vida de gente rejeitada, na vida de gente discriminada, na vida de gente fracassada. E eu acredito que cada um de nós, de alguma forma, já passou por experiências de fracasso, experiências de rejeição, experiências de abandono. E ler a genealogia, né? Ler
esse evangelho que começa com a genealogia, sabe, faz nos lembrar de que Deus vai estar sempre presente também na nossa história. Naquilo que você já passou, talvez você esteja passando. A palavra que Deus vem quando você lê um texto como esse é essa: Deus está presente também na sua história. Deus se faz presente também na sua vida, porque o mesmo propósito Ele tem para com você, de restaurar a tua vida e firmar você nos caminhos do Senhor. E quando a gente entende o Evangelho dessa forma, a gente deixa ou a gente usa menos juízo e usa mais de misericórdia. A gente começa a olhar a vida e as pessoas muito mais com os olhos de Deus. Então, olhar para um texto como esse é muito interessante, porque aparentemente a gente fala assim, uma relação de nomes. Mas de repente a gente começa a olhar para a história de cada um e a gente começa a aprender algumas coisas pelo agir de Deus na vida deles e que também acontece na nossa vida, pela graça, pelo amor de Deus por cada um de nós. Então que a gente entenda que na história, né, Deus, Ele sempre teve homens como seus companheiros, como seus parceiros, como seus cooperadores. Se você abrir desde o início, um dia Deus chama Adão e fala assim: Adão, vamos colocar nome nos animais. Adão foi lá colocar o nome dos animais. Não é isso que fala o livro do Gênesis. Quando Deus ele chama o Abraão, Ele fala: olha, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Você vai ser meu parceiro dentro desse projeto. Né? Deus chamou Noé e falou: olha, eu preciso redimir a história, e você vai construir uma arca. Né? E Pedro, ele escreve na sua carta uma coisa muito interessante, né? Dizendo que os anjos gostariam de estar fazendo o trabalho que Deus deu para nós como privilégio. E às vezes a gente não entende que a gente é parceiro de Deus na história, independente de como nós estamos, porque Ele é o Deus que age sempre para nos restaurar. E o que nós precisamos entender é que dentro da história da redenção, né, que foi consumada por Jesus Cristo, Deus continua contando conosco na nossa imperfeição para que Ele possa realizar os seus propósitos. O que vale não é a sua trajetória. O que vale não é a minha trajetória, o que foi a vida de cada um de nós, mas o que vale é o que Deus pode e o que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. E Ele pode muito e quer muito fazer algo tremendo em você e através de você. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que o sentido da nossa vida, da nossa existência, não está, né, em nos acharmos perfeitos, em buscarmos essa perfeição que nós, na verdade, nunca vamos alcançar, porque o próprio Paulo fala: desventurado homem que sou, infeliz homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. Essa é a minha condição, mas eu procuro continuar a minha jornada de fé, a minha caminhada, né, buscando da graça de Deus que nos escolhe, que nos capacita para sermos parceiros dele na obra de restauração de tantas vidas que Deus vai colocar ao nosso redor. Então, meu irmão, não espere ser perfeito para fazer algo significativo na sua vida para a glória de Deus. Não espere que as coisas mudem, que você seja melhor, perfeito, nos seus caminhos para fazer algo para Deus. Mas comece a entender bem a vida, como o próprio Paulo mesmo disse quando pediu para Deus que tirasse dele o espinho da carne, e Deus disse assim: não, não. Na verdade Deus falou: não, 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 porque ele falou 3 vezes eu pedi. E Deus falou: não, não e não. E ele completou dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque eu quero
O que vocês têm que ser, o que você tem que ser é meu instrumento. E o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Para que isso? Para que a glória seja de Deus, não nossa. Porque todas as vezes que nós achamos que nós é que fizemos, nós é que somos suficientes, nós é que somos capazes, na verdade nós nos tornamos verdadeiramente religiosos, né? Achando que somos maiores e melhores que os outros. Mas toda a obra de redenção é feita através de vidas tão imperfeitas, vasos de barro que receberam aquele conteúdo precioso para que a glória seja sempre de Deus. Por isso, não desanime não. Homens imperfeitos foram usados no plano de mudança da história, e toda a história vai sempre se mudar quando nós estivermos prontos para entender que a nossa vida na mão de Deus é um vaso precioso e poderoso para Ele agir e ser glorificado. Vamos orar? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo momento de poder estar aqui, Senhor, falando, recebendo, ó Pai, da Tua palavra para o nosso coração. O Senhor conhece a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, nesta hora, e eu peço, ó Pai, que a Tua graça possa alcançar cada um através da palavra que recebemos hoje. A graça de entendermos que somos, ó Pai, um vaso de barro, imperfeitos. Hoje mesmo cantamos sobre isso. Cantamos da Tua graça. E que nós entendamos, ó Deus, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos fazer, sempre há de ser através da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor por nós. E que isso nos constrange, ó Pai, a estarmos, ó Deus, sendo sempre disponíveis nas Tuas mãos, para que o Senhor seja conhecido, para que vidas sejam restauradas, para que a nossa própria vida, Senhor, ela tenha paz, ela tenha confiança, ela tenha alegria. Por sabermos que o Senhor é o Deus que age em toda a história e sempre age em favor daqueles que confiam em Ti. Daqueles, ó Deus, que sabem do Teu poder, da Tua sabedoria e soberania, e de que os Teus caminhos são sempre perfeitos. Os Teus caminhos, ó Deus, são plenos. Tua vontade sempre boa, perfeita e agradável. Que abramos o nosso coração cada dia mais a vivermos, ó Pai, disponíveis para a glória do Teu nome. Para aqueles que estão, ó Deus, com lutas, que o Senhor nesta noite se achegue ao ouvido, ao coração de cada um, para lembrar como o Senhor agiu na história de tantos servos. O Senhor vai continuar sempre agindo na vida de cada um de nós, porque nunca haverá, Senhor, impossíveis para todas as Tuas promessas. O Senhor é o Deus poderoso. Agradecemos, ó Deus, porque pela Tua graça e pela Tua misericórdia, agora nós vamos nos achegar à Tua mesa. Nós vamos nos achegar a esse momento da comunhão, a comunhão do pão e do vinho. Lembrando do Teu amor, lembrando da Tua graça e misericórdia que se efetivaram na pessoa de Jesus, que foi à cruz, morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados para nos garantir a salvação, a vida eterna, o perdão que nos traz a paz, a alegria de podermos viver como Teus filhos. Prepara o nosso coração para esse momento. Deus, renova-nos na graça para podermos nos achegar à Tua mesa, podermos comer, podermos beber e renovarmos a nossa fé em Ti. É a nossa oração, Senhor, que nós fazemos nesta hora, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.